Abra sua Bíblia comigo, Filemon. Nós estamos estudando essa carta que Paulo escreveu a Filemon. E nós vamos estar analisando aqui alguns versículos, a partir do versículo 17. Filemon, versículo 17. Assim, pois, se me tens por companheiro, recebe-o como a mim mesmo. E se alguma coisa fez, se algum dano ou te deve alguma coisa, põe isso na minha conta. Eu, Paulo, da minha própria mão, o escrevi, eu o pagarei, para não te dizer que, ainda que mesmo a ti próprio, a mim te devas. Sim, irmão, eu me regozijarei de ti no Senhor, reanimo meu coração no Senhor. Escrevi-te confiado na tua obediência, sabendo que ainda farás muito mais do que digo. Senhor, nós estamos na tua casa, e a tua palavra que eu li, estarei ministrando, Senhor, as verdades do teu evangelho. Peço-te, abra-me a porta da palavra nessa noite, e que o Senhor Deus venha operar em nossos corações, nos dando um coração sensível a ouvir a tua palavra, e que o nosso coração seja levado cativo a ti e a tua palavra. Dê-nos, Senhor, sempre da tua graça, ousadia para poder ministrar a tua palavra. Nós oramos em nome do Senhor Jesus. Hoje nós vamos adentrar no versículo 17. Nós estamos já há algumas semanas compartilhando com os irmãos a carta de Paulo a Filemon, uma carta pastoral que o apóstolo Paulo escreveu nas suas prisões em Roma, no ano aproximadamente 62 depois de Cristo. É uma carta com pedido de reconciliação, onde que mostra que o evangelho não transforma apenas corações, mas também relações humanas. Nós temos aqui aprendido sobre algumas coisas importantes, que o apóstolo Paulo, ele se destaca como prisioneiro de Jesus Cristo para interceder sobre um irmão em Cristo, Onésimo, que era um escravo fugitivo. E nós já estivemos vendo aqui algumas coisas importantes, estudando, e hoje vamos estar adentrando no versículo 17. Eu peço que Deus venha me abrir a porta da palavra. Nós estivemos estudando a semana passada a intercessão de Paulo por Onésimo junto a Filemon, dando ênfase num apelo ao amor e à reconciliação. E agora nós vamos estar olhando sobre um apelo também de Filemon a Onésimo, observando a seguinte temática: a intercessão de Paulo por Onésimo junto a Filemon, um apelo à unidade e ao perdão. O Senhor Jesus, ele nos ensina muito nos seus evangelhos sobre o perdão, sobre a reconciliação, e o apóstolo Paulo foi um obreiro dedicado à obra, e ele, escrevendo essa carta, buscando trazer, e também ao mesmo tempo um chamado à unidade da igreja. Ele traça, a partir do versículo 17, onde ele vai começar a fazer um apelo à unidade e ao perdão. E o versículo 17, ele começa assim: assim, pois, se me tens por companheiro. Interessante que essa palavra companheiro é koinonos, que significa ter tudo em comum. O apóstolo Paulo, ele se considera prisioneiro do Senhor Jesus, e ele está dizendo a Filemon: se você, Filemon, me tem como seu companheiro, ou seja, se nós estamos no mesmo combate, se nós temos a mesma visão, se nós estamos no mesmo propósito de vida, se aquilo que eu tenho ensinado para você, as verdades do evangelho, elas estão na sua vida, se você combate comigo no mesmo combate,
porque de fato nós somos companheiros, nós temos em comum a nossa fé, a nossa dedicação à obra, ao reino de Deus. E ele fala: assim, pois, se me tem por companheiro, se você me considera uma pessoa amiga, uma pessoa que esteja ao seu lado, caminhando na batalha do Evangelho. E eu peço a você, Filemon, se você me tem por companheiro, recebe-o como a mim mesmo. Interessante que Paulo, ele faz esse chamado a Filemon, e quando eu observo como Filemon recebia o apóstolo Paulo, como ele recebia Paulo? Ele recebia ele como um irmão em Cristo, alguém da confiança. Certamente Filemon tinha prazer em receber na sua casa este homem. Ele tinha prazer, ele tinha alegria de receber o apóstolo Paulo. Quem não gosta de receber um homem de Deus na sua casa? Quem não gosta de receber alguém que traz a mensagem de Jesus, que traz o evangelho puro, genuíno, que você vê nele, refletindo a imagem de Jesus? Todo mundo. No Antigo Testamento nós verificamos que uma mulher, ela mandou que fizesse um quarto, para que o profeta, quando passasse por lá, ele pudesse ser hospedado na sua casa. Ela fez um quarto, uma cama, uma cadeira, um candeeiro, e colocou à disposição do profeta, porque ele era chamado homem de Deus. Ela tinha o prazer de receber aquele homem, porque ele era considerado um homem de Deus. Então ela pediu que fizesse ali um quarto para hospedar aquele homem de Deus. E quando Paulo, certamente, se ele já tivesse ido à casa de Filemon, se ele fosse, Filemon receberia muito bem. Ele receberia ele como irmão em Cristo, na mais alta estima. Ele provavelmente arrumaria um lugar bom para ele se hospedar. Ele comeria as melhores comidas, até porque Paulo era um apóstolo, um líder da igreja. Aí Paulo agora está enviando Onésimo, que era um escravo fugitivo daquele homem, mas que converteu. Ele envia ele, e ele fala assim com o pedido: eu vou lhe pedir, Filemon, se você me tem por companheiro, se você me tem como seu irmão, eu quero que você recebe este escravo seu, fugitivo, que agora é nosso irmão. Eu quero que você, ao recebê-lo, você recebe ele como você recebe a mim. Olha como o evangelho, ele é tão impactante, de fazer com que as pessoas viessem a relacionar uns com os outros, servos, Senhor, no mesmo nível de irmãos. Eu estou me lembrando de um pastor que nós temos em grande referência aqui no Triângulo Mineiro. Ele é uma referência no Brasil, e ele disse que foi convidado para almoçar na casa do irmão. Aí a família estava aguardando ele, e ele chegou, deixou o carro mais longe, ele bateu na campainha e se identificou, pedindo um prato de comida, mas não disse que era o pastor. Aí as pessoas falam: olha, não, nós não temos agora comida, nós não temos agora, volte mais tarde. Passou 5 minutos, ele voltou de novo, bateu na campainha e disse: aqui é o pastor. Opa, pastor, estamos te aguardando, né? O banquete está preparado. Na verdade, ele queria ensinar uma lição para eles, que é a lição do evangelho, que como nós estamos recebendo as pessoas que chegam à nossa casa, às vezes pedindo algum alimento. É um parâmetro que nós precisamos entender, que é o parâmetro do evangelho do Senhor Jesus. E como Filemon certamente receberia Onésimo, um escravo fugitivo, como que ele iria receber? Não sei. Era alguém que talvez ele aguardava, tinha sofrido danos com aquele homem, mas ele conhece Jesus, e Paulo diz a ele assim: agora, Filemon, se é que você me tem por companheiro,
estamos unidos no mesmo propósito. Eu quero que você recebe Ele, como você recebe a mim, porque o Evangelho não traz distinção de pessoas. Diante de Deus, todos nós somos iguais. Cumprindo assim, que Paulo traz o modelo que o Senhor Jesus Cristo deu um mandamento aos seus discípulos e à igreja, que está em João capítulo 13. Abra sua Bíblia, por favor, João capítulo 13, o versículo 34 e 35. João capítulo 13, o versículo 34 ao 35. O novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros como eu vos amei, que também vós vos ameis, vós uns aos outros vos ameis. Nisso todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. O apelo do apóstolo Paulo é o mesmo apelo do Senhor Jesus, de nós amarmos uns aos outros, como Jesus os amou. Isso é a verdade mais simples do Evangelho. Porém, na prática, isso é algo que não é fácil de viver. Mas estamos aprendendo essa palavra por si mesma, ela tem condições de trazer efeito de transformação na nossa vida. Ainda existe também um parâmetro de tratamento de um com o outro, que está em Gálatas capítulo 3, versículo 26. Abra sua Bíblia, por favor. Gálatas capítulo 3, versículo 26 ao 28. O mesmo apóstolo Paulo, escrevendo a carta aos Gálatas, ele traz algumas recomendações. Gálatas 3, 26. Ele diz: porque todos sois filhos de Deus pela fé em Cristo Jesus. Porque todos quanto foste batizados em Cristo, já vos revestiste de Cristo. Nisto não há judeu nem grego, nem servo nem livre, nem macho nem fêmea, porque todos vós sois um em Cristo. O parâmetro do Evangelho é o parâmetro que nos iguala uns com os outros. Porque para o Senhor Jesus, o rico, o pobre, o senhor e o servo, todos somos iguais diante dele. E nós temos que entender essa verdade, que é uma verdade pura e simples do Evangelho. É a verdade que Deus tem a tratar conosco, que o apóstolo Paulo, ele faz esse lembrete, esse convite a Filemão, dizendo: se você me tens por companheiro, eu quero que você recebe como a mim mesmo. E no versículo 18, ele fala assim: e se algum dano ou te deve, e se te fez algum dano, ou se te deve alguma coisa, põe isso na minha conta. Eu, Paulo, da minha própria mão escrevi, eu pagarei, para que não te dizer que ainda mesmo a ti próprio, a mim me deves. Eu acho isso aqui interessante, porque Paulo, ele começa a usar palavras com muita sabedoria do alto, e ele começa a interceder por aquele Onésimo. Ele sabia muito bem que se Onésimo, qualquer escravo fugitivo, o seu senhor poderia fazer dele o que bem quisesse. Se Filemão, pelas leis romanas, quisesse matar Onésimo, ele poderia. Se ele quisesse acorrentar e bater nele muito, judiar dele, ele poderia fazer, era o direito dele, porque Onésimo era um escravo fugitivo. E certamente, a Bíblia não é clara nisso, mas certamente Onésimo, quando saiu da casa do seu senhor, ele deve ter pegado alguns objetos e levado consigo. Ele não saiu sozinho, ele saiu provavelmente levando alguma coisa, e Paulo sabia disso. Aí ele disse: olha, se ele te fez algum dano, ou se deve alguma coisa, põe isso na minha conta. Olha como Paulo intercede por esse homem.
Que lição preciosa que nós estamos recebendo nessa noite, de entendermos essa palavra simples. Eu estava olhando essa palavra, e se te fez algum dano, ou se deve alguma coisa, põe isso na minha conta. O termo grego, põe isso na minha conta, implica uma contabilidade formal, um compromisso assumido não apenas verbalmente, mas com a isenção de ser honrado e cumprido. Esse era o compromisso que Paulo está falando, não apenas de palavras, mas de fato, se Filemão quisesse cobrar de Paulo, Paulo estava disposto a gastar o seu dinheiro, daquilo que ele tinha, para poder ajudar o seu filho na fé, Onésimo. O que o apóstolo Paulo está ensinando é que o amor ao próximo exige muitas vezes sacrifícios concretos, conforme relatado em 1 João capítulo 3, o versículo 16 ao 18, e eu quero ler com os irmãos. Abra sua Bíblia, 1 João capítulo 3, o versículo 16 ao 18. Primeiro João capítulo 3, versículo 16. Conhecemos o amor nisso, que ele deu a sua vida por nós, e nós devemos dar a vida pelos irmãos. Quem, pois, tiver bens do mundo, e vendo o seu irmão necessitado, e cerrar o coração, como estará nele o amor de Deus? Meus filhinhos, não amemos de palavra, nem de língua, mas por obras e em verdade. O amor do cristão deve ser um amor prático, um amor de sacrifício prático, é a verdade do Evangelho. E Paulo está ensinando que o amor ao próximo exige muitas vezes sacrifícios concretos, porque nós não podemos falar assim, que Deus te abençoe, e vendo o nosso irmão necessitado, que Deus te abençoe. Nós devemos abrir o nosso coração, muitas vezes, se tivermos condições, do nosso próprio bolso, para ajudarmos os nossos irmãos. Mas quando nós assim o fizermos, o Senhor Jesus já nos orientou, nós não devemos fazer disso holofotes, tocar trombetas, mas apenas no nosso coração, dispor a ajudar alguém. E como pastor, e como crente, né, e pastor, eu visito muitas casas, e a gente percebe a necessidade das pessoas, dos irmãos, a gente vê, assiste nas horas das dores, das dificuldades, e ali nós temos que muitas vezes, não é que Deus te abençoe, nós temos que estender a nossa mão. Tem um irmão que tem caminhado comigo, ele tem visto isso aí de perto, sobre ter um coração voltado e sensível a ajudar os nossos irmãos, porque quando nós saímos da zona de conforto, e a gente vai aonde está o nosso irmão, o nosso coração de crente, ele se comove. Eu passei a orar pelos hospitais, pelas pessoas internadas nas UTIs, à medida que eu comecei a ir visitar e orar por aquelas pessoas. Até então parece que fica despercebido, e se nós fizermos uma pequena análise agora, existem milhares de pessoas internadas nas UTIs neste momento. No Brasil e no mundo existem milhares e milhares de pessoas que estão sob aparelhos de respiração, milhares de pessoas que estão em estado de coma, e que às vezes não conseguem orar mais, e nós como crentes, temos uma missão de interceder. Você às vezes não chega na UTI, mas a sua oração chega. Você não chega nas penitenciárias, mas a sua oração chega. Nós somos chamados, irmão, isso traz a nós uma responsabilidade do Evangelho, de não olharmos apenas para o nosso próprio umbigo, mas olharmos e clamarmos. O que nós estamos aprendendo aqui hoje é justamente, irmãos, é clamar, é olhar com os olhos, com as lentes do Evangelho para os nossos irmãos.
E ainda Filipenses capítulo 2, o versículo 1, Paulo ainda escrevendo a carta aos Filipenses, ele diz assim: portanto, se algum conforto em Cristo, se alguma consolação de amor, se alguma comunhão no Espírito, se alguns entranháveis afetos e compaixão, completai meu gozo para que sintais o mesmo, tendo o mesmo amor, o mesmo ânimo, sentindo uma mesma coisa. Nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade, cada um considere os outros superiores a si mesmo. Não atente cada um para o que é seu, propriamente seu, mas cada um também para o que é dos outros, de sorte que haja os mesmos sentimentos que houve também em Cristo Jesus. Isso é o Evangelho. E o versículo 20, Paulo ainda dizendo que, em Filemão, versículo 20, eu, Paulo, versículo 19, da minha própria mão escrevi, eu pagarei, para não dizer que ainda mesmo a ti próprio me deves, a mim te deves. Sim, irmão, eu me regozijarei de ti no Senhor, reanimo meu coração no Senhor. Olha aqui o apelo de Paulo. Ele disse: ó irmãos, Filemão, reanima o meu coração, no sentido de trazer renovação e restauração, porque o que Paulo estava dizendo? Se você fizer isso, você vai alegrar o meu coração, porque você vai estar, Filemão, cumprindo o mandamento do Senhor. E Paulo disse assim: escrevi-te confiado na tua obediência, sabendo que ainda farás mais do que eu digo. E aqui agora eu quero estar trazendo aqui alguns pontos importantes, e já partindo para estarmos no fechamento desse estudo dessa noite. Alguns pontos importantes que aprendemos nesse versículo. Primeiro, Paulo se oferece para pagar a dívida de Onésimo, como Cristo pagou a nossa dívida. Da mesma forma, um exemplo, que Paulo se oferece para pagar a dívida de Onésimo, aquele escravo fugitivo, o Senhor Deus, enviando Cristo, que Cristo pagou por nós as nossas iniquidades. E essa é a essência do Evangelho. Abra sua Bíblia em Isaías capítulo 53, por favor. Isaías 53, o versículo 4. Verdadeiramente, Ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas Ele foi ferido pelas nossas transgressões, e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. O próprio Jesus, Ele levou sobre si as nossas enfermidades, e as nossas dores levou sobre si. Ele foi ferido e oprimido, e a Bíblia diz: mas Ele foi ferido e oprimido pelas nossas transgressões, e moído pelas nossas iniquidades. O Senhor Jesus também é o exemplo perfeito de alguém que intercedeu por nós, e isso traz hoje um retrato para a igreja importante, de nós estarmos olhando para as necessidades dos nossos irmãos. O Evangelho trata de reconciliação. Segundo Paulo, nos ensina que a fé em Cristo deve manifestar em ações. Eu já li 1 João 3,18. Meus filhinhos, não amemos de palavras, nem de língua, mas por obra e em verdade. Não é apenas de palavras ou línguas, mas devemos amar por obras e por verdades. É o Evangelho. Isso que eu estou pregando para os irmãos é a prática do Evangelho simples, porém às vezes difícil de se viver. Nós não podemos fechar os nossos olhos. Terceiro, Paulo intercede por Onésimo, da mesma forma também que Moisés intercedeu por Israel. Êxodo capítulo 32, versículo 30. Abra sua Bíblia, por favor. E aconteceu que no dia seguinte Moisés disse ao povo:
vós pecaste grande pecado. Agora, porém, subirei ao Senhor, porventura farei propiciação por vosso pecado. Assim tornou Moisés o Senhor e disse: ora, este povo pecou pecado grande, fazendo para si Deus de ouro. Agora, perdoa o seu pecado, e se não, risca-me, peço, do teu livro que tens escrito. Olha a profundidade de Paulo, irmãos, de Moisés. Ele falou: Senhor, perdoa o pecado desse povo. E se o Senhor não perdoar, isso é coração de um homem de Deus. Se o Senhor não quiser perdoar esse povo, vamos fazer um combinado. Pega o meu nome que está no livro da vida e risca ele. Isso é muito sério. O coração de Moisés, ele palpitava como o coração de Deus, de entregar o seu próprio filho pelas pessoas. Nessa carta, o apóstolo Paulo demonstra o coração do evangelho que é o amor sacrificial. E para finalizar, eu quero fechar aqui com essa temática. Eu li em Romanos semana passada: no que depender de vós, grave isso aqui, ó. No que depender de vós, tende paz com todos. Mas o que não depender de vós, fica em paz. Entendeu? Se depender de vós, tende paz. Mas se não depender de vós, fica em paz. O que eu estou falando? Faça a sua parte. Se a outra parte não quiser fazer, fica em paz no seu coração. O nosso modelo, somos chamados a buscar a reconciliação. Talvez essa palavra hoje, ela não veio muito pelo seu coração, talvez você não está precisando disso para hoje, mas guarda isso. Uma hora você vai precisar dessa verdade e pôr em prática. É um desafio para mim e para os irmãos. Eu estava lendo o meu devocional essa semana, e eu achei algo que o Senhor Jesus, Ele falou para nós, que aquilo trouxe assim, algo muito, muito, muito forte. Capítulo 6, e o versículo 31. Capítulo 6, versículo 27. Mas a vós que ouvis, digo: amai os vossos inimigos, fazei bem aos que vos aborrecem, bendizei os que vos maldizem, e orai-os pelos que vos caluniam. A pessoa está falando mal de você, fale bem dele. Aí ele fala assim: e como vós quereis que os homens os façam, da mesma forma fazei-lhe vós também. Esta é a receita do Senhor Jesus. Hoje essa palavra foi uma palavra prática. Eu não quero estar terminando, porque semana que vem eu quero adentrar no versículo 22, 23, 24, 25, que tem coisas tão importantes aqui nas entrelinhas desse texto, que eu não queria apenas passar aqui, mas eu quero estar permitindo Deus trazendo algumas coisas interessantes que eu encontrei nesse texto. E na sua casa essa semana, leia e procure entender alguma verdade. Demais, que Deus te abençoe. Eu quero orar pela sua vida. Senhor, eu quero te agradecer por esse momento e pedir ao Senhor que a tua palavra venha se tornar vida no nosso coração. Que o Senhor Deus esteja guardando a nossa vida, o nosso coração, que possamos ter um coração de reconciliação, um coração como o teu coração, que possamos olhar as pessoas com as lentes do Evangelho, com as lentes do Senhor Jesus, para a glória do teu nome, Pai. Eu oro no nome do Senhor Jesus.